Sabe, a história do Brasil não começou em 1500. Ela é bem mais antiga. E hoje, a gente vai conhecer os verdadeiros protagonistas dessa história, os povos indígenas. Bora mergulhar na profundidade, na importância que as culturas deles têm para todos nós? Que bom que vocês estão aqui para essa nossa conversa, que é super necessária. Vamos nessa? Pois é, essa pergunta aqui é o ponto de partida. Já pararam para pensar nisso? Muito, mas muito antes de qualquer caravela aparecer no horizonte, este território, que a gente chama de Brasil, já era cheio de gente, de culturas, de histórias. Entender isso, gente, muda completamente o nosso jeito de enxergar o que é o nosso país. E é exatamente isso. Eles são a base de tudo. A presença indígena não é, sabe, uma nota de rodapé na nossa história. Não mesmo. É o alicerce. Tá nas palavras que a gente usa, na comida que a gente come, no nosso jeito de ver a natureza. É simplesmente fundamental para a identidade do Brasil. Beleza, então vamos direto ao ponto. Quem são, afinal, esses primeiros habitantes do Brasil? É super importante a gente entender direitinho o que significa esse termo, povos indígenas. Isso aí. A gente está falando dos povos originários, né? Os donos originais desta terra toda. E aqui, atenção, vem o ponto talvez mais importante de todos. Não existe o indígena como uma coisa só, genérica. O que existem são centenas de povos diferentes, cada um com sua própria língua, seus próprios costumes, seu jeito único de ver o mundo. Exato. E essa ideia de que cada povo é único é essencial. Porque quando a gente generaliza, a gente acaba apagando uma riqueza cultural gigantesca. Estamos falando de centenas de culturas, cada uma com o seu jeito de se organizar e, o que é fundamental, com uma relação muito particular com a natureza. E olha, essa importância toda é tão grande, mas tão grande, que tem até um dia no nosso calendário reservado para isso. Um dia para a gente não só celebrar, mas principalmente para a gente refletir sobre essas culturas. Anota aí, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. Mas não é só mais uma data qualquer no calendário, não. A gente precisa ir além. O que será que esse dia representa de verdade? Pois é, o lance aqui não é só se festejar. Pensa nesse dia como um convite, que chega todo ano para a sociedade brasileira inteira dar uma pausa e pensar. Um convite para quê? Para valorizar, para respeitar e, o mais importante, para buscar conhecer essa diversidade cultural imensa dos povos originários. E aqui está o X da questão, gente. Essa data é um lembrete muito forte de que a luta por direitos, por respeito, por visibilidade, ela não acontece só no dia 19 de abril. Ela é diária. É um dia, sim, para celebrar a resistência incrível desses povos, mas também para a gente pensar fundo nas dívidas históricas que o Brasil, como país, ainda tem com eles. Agora, vamos entrar num assunto que é central. É o coração da existência e da cultura dos povos indígenas: a terra. Simplesmente não dá para falar deles sem falar do território deles. Sabe, para um povo indígena, a terra não é só um imóvel, um pedaço de chão. É muito mais do que isso. É o lar, é a farmácia, é o supermercado, é o lugar sagrado onde eles fazem suas cerimônias e onde seus antepassados estão. É literalmente a base de tudo. É por isso que se ouve tanto falar em demarcação de terras. Isso nada mais é do que o reconhecimento oficial de que aquela terra pertence a um povo indígena. E isso, gente, não é um detalhe burocrático. É uma questão de sobrevivência. Os motivos são bem claros, olha só. Basicamente, a demarcação se apoia em 3 pontos principais. Primeiro, garante que eles possam viver do jeito deles, seguindo a própria cultura. Segundo, protege as casas e as famílias da segurança contra invasões. E terceiro, um ponto que é bom para todo mundo, as terras indígenas são as áreas mais bem preservadas do Brasil, funcionando como um verdadeiro escudo que protege as florestas contra o desmatamento. E já que estamos falando da terra, vamos ver agora a riqueza que nasce dela. A cultura e os saberes indígenas são um tesouro de verdade. Não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Olha só que coisa incrível! A gente está falando de um respeito e de um conhecimento da natureza que é de outro nível. De um conhecimento milenar sobre plantas medicinais e, claro, de uma arte com uma beleza e um significado gigantescos. É um conhecimento muito valioso que eles têm para compartilhar. E o mais legal é que isso não está longe da gente, não. Tá no nosso dia a dia. Pensa só, palavras como abacaxi, caju, pipoca, tudo isso vem das línguas indígenas. E a comida, então? A mandioca, que é a base de tanta coisa que a gente come, é uma herança direta deles. A cultura indígena está literalmente no nosso prato e na ponta da nossa língua. Bom, e com isso a gente chega na nossa parte final, que meio que amarra tudo que a gente conversou.
Depois de entender um pouco melhor quem são os povos indígenas, a luta deles, a riqueza da cultura, a conclusão é uma só, né? A gente precisa falar, e muito, sobre respeito e valorização. Essa frase aqui é perfeita, porque ela quebra uma ideia muito errada que muita gente tem. Os povos indígenas não são uma coisa do passado para a gente ver em livro de história. De jeito nenhum. Eles fazem parte do Brasil de hoje, são contemporâneos, estão aí lutando, criando e existindo em pleno século XXI. Então, o caminho é por aí. Valorizar é parar para ouvir o que eles têm a dizer, aprender com eles é ter a humildade de se abrir para outros conhecimentos e garantir que sejam tratados com justiça. Bom, isso significa defender os direitos deles, principalmente o direito sagrado à terra. Pronto, agora a gente tem um quadro bem mais claro de como os povos indígenas são importantes para o nosso país, né? A ideia ela é justamente essa, mostrar essa importância que é histórica, mas que é super atual também. Eles são parte essencial do que é o Brasil. E fica aqui o convite, que tal a gente espalhar esse conhecimento? Conversar sobre isso com a família, com os amigos? A valorização de verdade começa assim, quando a gente compartilha o que aprende e expande a conversa. Esse já é um primeiro passo gigante. Gente, muito obrigado pela companhia e até a próxima!